Eu conversei com o escritor José Faleiro, autor de Vila Sapo, Os Supridores e o livro de crônicas que tem como título Mas em que mundo tu vive? Zé, como ele gosta de ser chamado, é da periferia de Porto Alegre. Mas antes de descobrir a escrita, ele foi assistente de pedreiro, supridor e outras profissões que sabemos ser invisíveis. Hoje Faleiro, como eu gosto de chamá-lo, é um importante romancista, cronista e contista. Ele disse que não se atreve a escrever poesia. Ganhou diversos prêmios literários e está escrevendo seu mais novo romance sobre masculinidade tóxica. A nossa conversa foi intensa e emocionante. Eu vou começar aqui que a gente estava falando dos supridores, né? E eu já vi tu falar que essa história não é autobiográfica, né? Então vamos começar por isso, assim. Tu acha mesmo que não existe nada de autobiográfico no que a gente escreve? Tem sim. Toda vez que eu falo sobre isso, eu problematizo essa parada de até que ponto as coisas são autobiográficas e até que ponto não são. Eu acho que é impossível uma pessoa escrever alguma coisa, por mais ficcional que seja, que não tenha absolutamente nada dela naquela parada ali. E quando eu falo disso, eu sempre dou o exemplo assim, ó. A pessoa pode escrever um livro sobre alguém que vá para Marte, numa nave espacial. Uma experiência que ela não tem. Mas, sei lá, o personagem vai falar como o tio dela. Vai ter uma personalidade parecida com a do vizinho, porque o escritor achou interessante, sei lá. Ou quando ele for descrever alguma experiência emocional daqueles personagens, uma tristeza profunda por algum motivo, algum tipo de euforia, ele vai se aproveitar dos momentos em que ele sentiu isso, para conseguir descrever aquela sensação. Então eu acho que é impossível descolar totalmente uma figura do que ela escreveu. Mas o contrário também acontece, sabe? Mesmo quando a gente escreve uma coisa que a princípio é 0% ficcional, sabe? Sei lá, me aconteceu uma coisa hoje, ou uma memória que eu tenho, que eu queira contar. A princípio não tem nada de ficção. Mas quando a gente começa a contar, tem coisa que a gente não quer contar, na verdade. A gente tem vergonha, então a gente corta, omite. Tem coisas que a gente vai valorizar para parecer que a gente é muito foda, por exemplo, a gente dobra o número, né? Então, e tem coisas que a gente nem se lembra mesmo. E a nossa memória é preenchida por uma coisa que não é compatível com o que aconteceu de fato. Então, às vezes, a gente tem uma falsa memória de como foi a parada. Então, mesmo uma coisa que a princípio não é ficcional, tem um pouco de ficção, tem um pouco de construção, né? Não sei quem foi que disse que a gente nunca fala o que houve com H, mas o que houve com sem H, né? É o que a gente ouviu, é a impressão que a gente teve, mesmo que a gente tenha sido testemunha ocular, é a impressão que a gente teve. Uma outra pessoa, de algum outro ponto de vista, teve uma outra impressão daquilo ali. E aí com a ficção também acontece isso. Toda ficção eu acho que tem um pouco de autobiográfico e toda coisa que a princípio não é para ser ficção tem um pouco de ficção também. Sabe que eu tenho o meu professor, eu faço oficina de poesia com o Pedro Gonzaga e, e tem uma técnica, né, que ele diz o seguinte às vezes, né, quando tu quer colocar, quer dizer alguma coisa que tu não quer se comprometer, aquilo, né, não pode contar, coloca na boca de outra pessoa, né, ameniza um pouco e coloca na boca de outra pessoa. E eu comecei a falar contigo sobre isso porque assim, queria te fazer uma outra pergunta já junto disso, né? Falando da literatura erótica, com erotismo, que é a minha literatura, né? Quando tu lê uma mulher escrevendo sobre erotismo, tu consegue acreditar que aquilo não é autobiográfico? Consigo. Eu não tenho dificuldade nesse sentido. Eu tenho outras dificuldades, mas não essa, porque eu acredito muito no seguinte, ó. Eu acho que a partir do momento, e aí eu fico confortável para dizer isso porque eu também escrevo. Eu acho que a partir do momento que a gente produz literatura, se cria um lugar que ele já não é mais nosso, sabe? Já não nos pertence mais, é um espaço meio público, assim. Então essa literatura, não interessa a temática, pode ser uma coisa mais erótica e tal. Eu acho que, mesmo que aquilo tenha sido autobiográfico, mesmo que aquilo esteja muito relacionado à pessoa que produziu aquilo ali,
O jeito como eu aproveito aquilo ali não é dessa maneira de associação com o autor, entende? Eu entendo como um lugar, assim, que eu posso acessar a partir daquele momento. Mas eu acho que é porque tu escreve também, tu sabe disso, né? Acho que sim. Porque eu sofro muito isso, assim, ó. Eu sou abordada muito achando que eu sou aquele personagem. Que tudo que eu escrevo, eu vivo. Ou tudo que eu estou dizendo ali, eu já fiz, né? Muito me perguntam isso. Então, mas eu acho que isso é um pouco de machismo também, porque eu acho que para os homens não perguntam. Eu falo muito do Anos de Chumbo, do Chico, né? O livro De contos. o de contos Aquele livro dele é bom. é maravilhoso, porque cada conto dele, ele é um personagem. Ele é um menino de rua num, ele é uma senhora no outro, né? É tudo em primeira pessoa. Acho que a maioria dos contos são na primeira pessoa, se eu não me engano. E ninguém questiona ele se ele viveu aquilo, porque, pô, sabem quem é o Chico Buarque, né? Mas não sabem quem é a Cláudia, não sabem quem é o Zé, por exemplo. Então, assim, ó, eu acho que tem uma confusão do autor com a sua própria vida e com a sua literatura. Eu acho que principalmente poesia, né? Tu não escreve poesia, eu acho que é o único gênero que tu não escreveu, né? Ainda não sei se tu vai... Eu vai escrevi ver. alguns, velho. Mas aquelas de gaveta. Não. Bem ruins. Mas eu acho que a poesia, muito assim, as pessoas acham que eu estou desabafando, ou as pessoas acham que eu estou contando um segredo. Então, assim, é um sofrimento isso, porque eu sou abordada de um jeito, às vezes as pessoas não dão nem Google, né, para saber quem é a Cláudia, o que ela faz. Não, já me abordam como se eu fosse aquilo que eu escrevo, né? Porque eu escrevo, claro. Eu quero só fazer um comentário que se tu achar útil vai te servir de munição quando tu for argumentar nesse sentido. Eu acho que, embora eu concorde contigo que eu acho que isso aconteça com mais frequência com as mulheres do que com os homens, por exemplo, assim como eu acho que acontece com mais frequência com as pessoas pretas do que com as brancas, com as pessoas pobres do que com as pessoas de classe média, eu acho que isso passa por desumanização. Existem várias maneiras de tu desumanizar as pessoas, assim. Seja a origem dessa desumanização uma questão de classe, uma questão de raça, uma questão de gênero. E uma das maneiras de tu desumanizar é tu desassociar dessa figura qualquer propriedade humana. E a produção literária é uma atividade humana, entende? Então, a partir do momento que você escreve, por exemplo, um lance erótico, por exemplo, que tem uma grande porção de ficção ali naquilo ali, tem toda uma produção literária ali, estética e tal, um trabalho estético, e a pessoa diz, não, isso aqui é uma safadeza que ela fez. Isso é desconsiderar todo esse trabalho que é propriamente humano, né? Então, eu acho que é uma das maneiras de desumanizar as pessoas. Então, tu pode ver que não é à toa que, por exemplo, no caso das relações de gênero, homem e mulher, o homem estando no lugar de opressor e a mulher de oprimida, de desumanizada, é justamente com as mulheres que acontece isso com maior frequência. Aí, quando tu olha da perspectiva das relações étnico-raciais, daí os brancos estão no lugar de opressores, né? E aí tu se confirma isso, assim, tipo, quanto mais tu tá num papel de que a sociedade se sente autorizada a te desumanizar, mais as pessoas vão desconfiar da tua produção literária. Porque é outra forma de desumanizar, né? É verdade. Outra coisa que eu já te falei antes, né? Quando eu li Os Supridores e depois eu li Mas em Que Mundo Tu Vive, a tua literatura me tirou do meu lugar de conforto, né? Eu entrei num outro universo que eu não conhecia, né? E eu acho que o jeito que tu escreve é muito direto, muito cru e muito duro e muito real. E eu fiquei muito desconfortável. O que te desconforta na literatura? A literatura, o erotismo na literatura te desconforta? Não, o erotismo não. Para falar a verdade, depende. Tu vai me desculpar, mas eu problematizo tudo, assim. Desconforto em que sentido, né? Tem um certo sentido, uma certa interpretação dessa palavra, desconforto, que eu conseguiria te dizer o seguinte, ó, nada me desconforta na literatura. Nada. Mesmo que seja uma coisa muito afastada do meu cotidiano, assim. Mesmo que seja uma coisa que eu considere muito injusta. Olha, eu me apaixonei pela literatura, eu me tornei leitor, lendo coisas que são absolutamente incompatíveis com o meu cotidiano. Lendo autores de classe média, lendo autores estrangeiros. E nada disso me incomodou. Me incomodou. Claro que eu senti falta, eu não me senti representado tudo isso, então mesmo assim a literatura foi fascinante para mim. Mas o erotismo em particular,
ele me causa um negócio que é o seguinte. Vamos lá, eu tô aqui calculando até que ponto convém que eu me abra sobre essa questão. Tá, já calculei. Quando eu leio coisas eróticas, independente de terem sido escritas por mulheres ou por homens, tem em mim um impacto que eu não vou dizer que é único, só em mim que isso acontece, mas é bastante particular, acho que, né? Que é o seguinte, eu sou uma pessoa que fui frustrada amorosamente durante muito tempo, sabe? Eu não sou aquele cara que era o pegador e tal. Eu era muito frustrado, fui muito humilhado, fugi da busca da vida em sociedade, me tranquei de casa, ficava lendo, escrevendo, eu não tinha coragem de conviver com as pessoas, então se eu não tinha nem amigos, evidentemente que não tinha amores também. Então fui perder a virgindade muito tarde, sabe? Toda esse rolê. Aí quando eu leio, tem pra mim, assim, não me incomoda, mas me desconcerta, assim. Porque eu ia vendo, quando eu leio essas coisas, eu sempre penso assim, puxa vida, eu sou um fracassado, sabe? Eu, Sou um fracassado nesse assunto, comecei tarde nisso. não, hoje em dia eu não me bate mais assim, mas antigamente eu pensava assim, eu devia largar esse livro daqui agora e ir tentar transar com alguém. Isso que eu devia fazer, velho. Ou então a literatura funcionando, né? Te inspirando para. Mas eu nunca fiz, né? Porque eu tinha medo, porque eu era, enfim, era muito trauma, muito gatilho nesse sentido. E aí, então a literatura erótica, aliás, o erotismo para além da literatura, no cinema ou em outras formas de expressão, ele sempre isso eu não chamo isso de desconforto. Eu não chamo isso de desconforto nem de incômodo. Ele me desorganizava. Ele me fazia olhar para mim mesmo com, sabe, com um certo desprezo. Me causava isso, entendeu? Quando eu li essas coisas, eu pensava, olha aí, tá vendo? Tá todo mundo vivendo isso desde a adolescência, 14, 15, 20 anos, e tu tá aí com 30, virgem ainda. Era isso que me causava. Como é que é a visão que tu acha assim do homem da periferia, da tua comunidade, da mulher da periferia? Não só a tua visão, mas a visão da comunidade mesmo, né? Como é que os homens da tua comunidade enxergam as mulheres da tua comunidade? Como é que tu acha que isso acontece? Bom, eu acredito assim, ó. Eu não acho que os homens na periferia olhem para as mulheres com mais respeito do que os homens olham para as mulheres em contexto de classes mais confortáveis. Eu acho que o machismo atravessa a sociedade em todas as suas classes, em todos os seus aspectos. Então, por exemplo, há machismo lá. Os dados estão aí para mostrar as estatísticas todas. A maior parte dos feminicídios acontece lá. E aí, uma coisa que eu até conversei contigo em off, eu acho legal da gente conversar aqui, é que a diferença que eu noto quando eu comparo a periferia com as regiões mais abastadas da cidade, não diz respeito, essa diferença que eu observo não diz respeito a como os homens olham para as mulheres, diz mais respeito a como as mulheres reagem a esse olhar, sabe? Eu tenho a impressão que as mulheres na periferia têm uma tendência muito menor a se sujeitarem à opressão masculina. E isso é muito doido, porque a gente estava conversando, tu falou que quando tu leu meu livro, tu percebeu uma realidade que tu não participava, não frequentava. Evidentemente, eu também não participo da vida na classe média. Mas eu acho que, e isso não é só para mim, acho que isso para toda pessoa que tem uma origem social parecida com a minha, eu acho que se tu pensar bem, a classe média não está tão longe da gente quanto a nossa vida está longe da classe média. Por quê? Porque a gente é obrigado a vir para o mundo da classe média trabalhar, faxinar os Sim. apartamentos, ser porteiro Classe média não daquelas precisa pessoas. ir até lá. Não precisa ir nunca. Não precisa ver como é que é. Então, como eu tenho esse hábito de vir já de muito tempo, promovido pelo mundo do trabalho, pelo mundo profissional,
eu tenho conseguido fazer essa comparação e me parece isso, assim, que as mulheres, no contexto de classe média, são muito mais submissas a essa violência masculina. Eu posso estar enganado, mas é uma impressão que eu A tenho. sensação É, tua dessa os homens são convivência. escrotos da mesma maneira e tal, e ela fica naquele lugar de... Eu acho que porque isso é um símbolo muito burguês, assim, que é a Um elegância. É, comportamento, eu vou me manter firme aqui, eu não vou isso. atrás do cara ali, bater no cara, Exato, né? Como tu exato. disse, né? Se o cara tá lá jogando uma sinuca, tomando uma cerveja, dizendo que vai às 10 para casa e chega meia-noite e não foi, a mulher vai de vassoura atrás, né? Vai. Vai de vassoura atrás do Na quebrada as cara. mulheres não aceitam, velho. Elas não aceitam. Elas são assim. E aí eu vi isso na minha família, vi isso com os vizinhos, eu vi um monte de história como essa, assim. E eu tenho a impressão que daí na classe média isso não acontece. É, É que acontece de uma forma diferente, né, também. Acho que a mulher se defende menos. Eu tenho essa sensação, bem como tu falou, né, de me manter, né. Tem uma... suporta-se mais tempo, eu acho, essa repressão, né. Demora mais tempo para sair disso, para se separar, para perceber, para aceitar que está num relacionamento ruim, né. Eu acho que tem isso. Eu não sei como é que é no mundo, né, da periferia, como tu me contou isso, né, que a mulher é menos submissa, mas e aí o número de feminicídio também aumenta, sim. né? Que isso era o que eu ia te perguntar depois, né? E a gente já está conversando aqui de se tu acha que isso tem a ver com esse comportamento da mulher da periferia ser muito diferente, por isso que o feminicídio pode ser maior. Mas a gente também já conversou sobre isso e tu falou, não sei se também não é porque as mulheres tem mais mulheres pretas, que também tem um racismo até do homem preto com a mulher preta, né? Que não, às vezes não é uma coisa. Eu já vi cenas, inclusive, de uma mulher preta xingando um cara por ser preto. Só que ela era preta também, né? Então tem umas loucuras assim também, né? Nesse mundo de... Eu acho assim, ó, eu acho que eu não acredito em preto racista, eu não penso dessa forma. Eu até conversei contigo sobre isso. Eu sempre faço a diferenciação de tu ser racista e tu reproduzir racismo. Da mesma forma, eu faço a diferença de uma mulher. Eu não gosto do conceito mulher machista. Eu acho que ela reproduz, porque essa ideologia não pode ser produzida por uma mulher. Ela pode reproduzir aquilo ali, mas produzir não. Né? Então, tipo, mas sim, eu acho que quando a gente observa que os números de feminicídio são muito maiores na periferia, eu acho que as duas coisas podem contribuir para isso. O fato de as mulheres serem mais insubmissas na periferia por toda uma questão cultural e também o fato de a maioria das mulheres negras estarem na periferia. Né? As duas coisas. E aí tu tem uma soma, né? Uma intersecção do machismo com o racismo, com a impressão de que aquela vida não precisa ser tão respeitada assim como seria uma pessoa branca, né? Independente de ser homem, de ser mulher. Então acho que são as duas coisas, assim, o racismo e uma questão cultural, assim, de as mulheres serem mais insubmissas lá. Sim. E deixa eu te perguntar outra coisa, sem sair do assunto, óbvio. Eu li numa entrevista tua, fala. Eu posso fazer um comentário, tu não vai se perder na pergunta. Não vou me perder. Uma vez eu vi um áudio desses que pipocam por aí nas redes sociais, que era muito delicioso. E era um áudio que demonstrava isso, assim, quando eu ouvi aquilo eu pensei, cara, olha que doido, que era uma mina, o cara espalhou que transou com ela, assim, e a mina era de quebrada. Aí a mina mandou um áudio pra ele, e era um áudio aqui de Porto Alegre, pelas gírias muito particulares daqui tu percebia. E aí esse áudio assim, era muito engraçado, ela dizendo, vem cá, chinelão, o que tá dizendo por aí que tá me comendo, cara? Hein? Eu te grudo pelo pescoço, cara, o que tu tá pensando? Tu não vale nada, meu, eu vou te pegar, vou te dar uma camaçada de pau, tu vai ver. Vou pegar um pau, vou te quebrar a tua cara. E tu diz, porra, é isso, velho, é isso. Tem uma certa imposição de respeito, assim, por parte das mulheres na quebrada, que é muito doido. E não é só ela, assim, é meio generalizado, assim. Mas eu acho que é uma vivência mais de luta, né? Eu tenho uma postura mais de se É impor isso. para trabalhar, para criar os seus filhos, para, né, A vida inteira constrói essa a vida, postura. quando criança já começa cedo, a comunidade, né, já é criado pela comunidade, já está assim em grupo, já tem, eu acho que é uma outro tipo de estrutura, né? Acho isso também, não sei, né? Eu tô perguntando para ti porque tu tá lá e eu tô num outro lugar, né? Eu li numa entrevista tua
uma coisa que eu achei tão bonita, que tu diz assim, que tu admira muito nas pessoas a capacidade de espanto delas, né? Que tu gosta muito de pessoas que têm o poder de reflexão sobre uma coisa nova que viram, de pensar sobre aquilo, de claro que de uma forma positiva, né? De olhar para aquilo e pensar. Como a gente olha para uma coisa artística, uma obra de arte, né? Que arrebatado a gente não sabe por quê, e a gente vai pensar o porquê daquilo, né? E cavocar naquilo, né? Que isso é muito legal. Mas eu quero pegar essa capacidade de espanto para te fazer uma pergunta assim, ó. Quando tu percebeu, eu sei que o racismo para ti é uma coisa muito mais importante, mais assim, que tem a ver com o teu universo. Mas quando tu percebeu o machismo no mundo e tu viu e tu se deu conta que tu era um homem e que tu fazia parte disso, qual foi a tua reflexão sobre isso? Uhum. Olha, antes de eu responder a pergunta, deixa eu fazer um comentário que eu acho importante. Nem mesmo o racismo era central no meu pensamento até pouco tempo atrás. Eu fui uma pessoa muito alienada durante a maior parte da vida. Eu comecei a refletir sobre racismo de 2019 para cá. Não à toa. 2019, 2018, eu estava conhecendo a Dalva, minha namorada. Chegaremos na Dalva Na depois. verdade, minha noiva, eu posso provar, aqui está o anel de noivado. Olha só! E aí o que que acontece? Na convivência com a Dalva, eu comecei a entender muita coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Dalva é antropóloga, né? É socióloga, enfim, e tem uma mirada para o mundo toda baseada na problematização social. Então, foi a partir das conversas com ela que eu comecei a pensar o peso do racismo no resultado final da sociedade, sabe? Eu sabia que existia racismo, mas entender o racismo como elemento fundamental para explicar as coisas, isso era novo para mim. E aí o machismo também. Dalva é feminista, né? Só que aí eu observo uma coisa, embora eu tenha tido contato com esse pensamento de problematizar as questões raciais e problematizar as questões de gênero ao mesmo tempo, fez muito mais sentido para mim, primeiro, as questões raciais e de classe, e eu fui relutante a problematizar as questões de gênero. Não conseguia, não fazia sentido para mim, sabe? Então, mas foi fazendo aos poucos. Só que demorou mais tempo. E aí é muito doido porque tu me pergunta quando, claro que é difícil de estabelecer um momento, assim, foi nesse momento aqui. É um trabalho de construção ou de desconstrução, né? Que é gradual, mas só que tem alguns momentos. Mas tem um momento de percepção, assim, gente, eu sou um homem no meio desse negócio aqui, porque eu nasci homem e existe uma estrutura machista. Claro, eu tenho alguns momentos assim. Eu posso lembrar um que é o seguinte: eu sou um cara muito dedicado, assim, nas coisas que eu faço. Eu tento sempre fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu gosto das coisas que eu escrevo, assim. Sou orgulhoso das coisas que eu produzo. E aí, imagina, na minha cabeça, eu pensava assim, meu, evidente, eu não tinha vida social por causa dos meus problemas de autoestima e tal, mas eu escrevia tipo 10, 15 horas por dia, assim. Sabe, eu me dedicava, quando eu comecei a escrever, eu me dedicava. E boa parte disso era exercício, escrever para jogar fora, para aprender, para virar, para internalizar dentro de mim essa prática. Escrevia, jogava fora anos. Então, eu olhava para isso e dizia, é mérito meu, porque eu me dediquei e tudo mais. Aí um dia, conversando com a Dalva, ela me disse uma coisa que se alguém tivesse me dito antes, eu não ia conseguir entender. Mas depois dessa convivência, depois de toda essa desconstrução gradual, fez sentido para mim. Que ela disse assim, bom, enquanto tu estava lá fazendo isso, quem lavava os copos? Quem aqui? Fazer comida. Aí, porra, isso foi uma porrada, assim. Porque eu sou honesto intelectualmente. Tem gente que se depara com isso, percebe que não tem razão e insiste. Eu não, eu tomei porra. Foi uma porrada, assim. Eu pensei, cara, é isso mesmo.
Eu não lavava um copo, eu não lavava minhas roupas, eu não fazia minha comida, eu não limpava a casa, eu não fazia nada. Minha mãe e minha irmã faziam isso. Durante anos a fio. E aí eu me dei conta que, tipo, cara, minha irmã também tem sonhos, minha mãe também tem sonhos. E como é que vai ser? Minha mãe ia trabalhar e voltava pra casa com uma louça gigante, eu não lavava um copo. Real, não lavava nada. Aí tem uma louça gigante, tem que fazer comida, tem que varrer, tem que fazer não sei o quê, para no outro dia acordar e trabalhar de novo. E tu viu que ela pode não ser machista, mas ela estava reproduzindo no momento que ela não te dizia que tu devia dividir essas tarefas, né? Que tu devia lavar teu copo. Ela lavava pra ti normalmente. Nossa, isso é um ponto muito importante tu levantar, porque, tipo assim, ó, ela dizia, na verdade. Ela, minha irmã, me xingava, né? Pô, não faz nada aí, vagabundo e tal. Eu não tava nem aí, não fazia mesmo e foda-se. Tava completamente errado e tal. Mas é importante isso que tu fala, porque é uma coisa que eu falo para a Dalva, assim. Eu acho que os homens... Aqui nós estamos falando das questões de gênero, né? De gênero. Então, eu acho que os homens têm suas obrigações e como opressores, eu acho que precisa passar pelos homens a transformação dessa parada. Ok. Mas, cara, existem atitudes que as mulheres podem tomar. A Dalva não gosta que eu diga isso. Aí eu digo, por exemplo, olha, se recusar a fazer é uma coisa possível, entendeu? Não vou fazer, velho. Tu tem que fazer, a obrigação é tua. É o E eu não diálogo. vou fazer. Mas é o diálogo, né? É a gente conversar sobre essas coisas e dividir tarefas. Né? Eu tive uma... ninguém nunca me sustentou na vida, né? A não ser meus pais até a idade de eu começar a trabalhar. E eu já fui casada uma vez, agora estou na segunda vez. E não existe um sustento masculino, porque eu acredito que cada um tem que dividir suas contas, dividir suas coisas e trabalhar igualmente. E tu lava a louça e eu seco. Mas eu tenho consciência disso, né? Eu exercito, eu sempre exercitei isso. E eu acho que tem muita mulher, como diz assim, eu não acredito em mulher machista, mas que reproduza, que seja a reprodução, que dá no mesmo, porque fica gerando isso, né? De não perceberem, às vezes. A mulher não percebe que está fazendo sem reclamar, que está fazendo porque acha que... Porque foi dito que era assim. Porque em casa foi dito que era assim, porque eu vi a minha mãe fazendo para o meu pai. A minha mãe fazia para o meu pai tudo. Né? Meu pai não fazia nada, não tinha a menor habilidade, ele só trabalhava muito, mas ela também trabalhava fora. Só que ela que arrumava a goteira da casa. Ela que subia no telhado e arrumava a goteira. Ela que fazia o churrasco. Ah, não, mas eu acho interessante de tu tocar nesse ponto pelo seguinte, ó. Quando eu argumento isso, conversando com a Dalva, que é a maior feminista que eu conheço, radical, assim, ela diz o seguinte, ela diz uma coisa que eu acho que acaba servindo para os homens também, de argumento. Ela diz assim, uma mulher, que ela, porque o que eu falo é assim, ó, a mulher tem que dizer pro homem, pro filho, o que for, eu não vou fazer essa parada, né, porque quem tem que fazer é tu. E não fazer. Porque se ela faz, aí vai ter sempre alguém que faça e ele não vai fazer. Mas ela diz o seguinte, a gente é sociabilizada para se comportar dessa maneira. Então, desde muito cedo, eu acho que não foi teu caso, né? Até pelo que a gente conversou em off, o tipo de criação que tu teve que foi muito mais, enfim, não é comum o tipo de criação que tu teve, né? Pessoas não de esquerda, enfim, e com todo um pensamento mais libertador. De modo geral, as mulheres já, cara, desde os 3 anos já tá ganhando fogãozinho de brinquedo, tá ligado? Aí com 10 já estão dizendo aqui, eu vou te mostrar aqui como é que faz com arroz. E é dia após dia empurrando a mulher para esse lugar social, para essa função social. O menino anda para andar de carro, e o menino anda de carro na rua. Cuidada pro cuidado, né? Né? Enfim, educada pro cuidado e para tudo isso. E aí que é muito difícil para a mulher, quando ela fala assim, eu não vou lavar isso aqui porque quem tem que lavar é tu, ela vai se sentir culpada, tá ligado? Porque isso está internalizado dela, são anos, é a vida inteira sendo construído. E isso é problemático. Como é que se ataca esse problema? Por outro lado, aí que eu argumento com ela, que os homens não querem fazer porque também não foram sociabilizados para isso. O homem é sociabilizado para a rua, para o boteco, para a sinuca. Então, tipo, dia após dia, vai sendo construído na mentalidade dele
que ele tem que comer todo mundo, ele tem que pegar as mulheres tudo, ele tem que ir pro bar, ele tem que fazer isso, tem E que a fazer mulher não aquilo. pode ficar com ninguém. Quanto mais. Isso, exato. Porque se a mulher ficar com muitos, não é mulher, né? Exato. Não tá bem. Agora o cara, Exatamente. quanto mais pega, mais tá legal. Isso. Então é muito injusto, né? Então, o modo como são sociabilizados os homens e as mulheres é o que dificulta, tanto para homens como para mulheres, atacar esse problema. E eu realmente não sei como fazer, assim. Eu sei as coisas que eu posso fazer. Então, deixa eu já fazer a próxima pergunta. Sim, por Né? favor. No teu livro, né, Mas em que Mundo Tu Vive, tu fala, tem uma crônica que fala sobre racismo, não racismo e antirracismo, né, que fala essas três coisas. E aí tu diz que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então vamos levar isso para o machismo, tá? O que tu acha que dá para fazer? O que tu faria? O que tu pode começar a fazer agora, inclusive tendo um relacionamento com uma mulher super feminista e pensadora de tudo isso, né? Que atitudes antimachistas tu pode ter para reduzir esse poder do patriarcado? Tu lembra o que a gente conversou sobre Eu isso? não lembro de nada, a gente tá aqui. É bom, eu esperava que não chegássemos a isso. Né? Eu acho que não é possível ser antimachista para um homem. Da mesma forma que eu acho que não é possível ser antirracista para um branco. E eu, se eu não me engano, esse texto que tu está citando argumenta justamente isso. Porque esse anti... Mas calma lá, também nem tudo está perdido. Primeiro eu vou começar fazendo a ressalva, né? Não é como se eu estivesse dizendo que as pessoas não precisam fazer nada porque não há o que fazer. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. O que é machismo? O que é racismo? Hoje em dia se entende como um troço estrutural da sociedade. Então, o machismo não é simplesmente chamar a menina de vagabunda porque ela fica com todo mundo. Assim como o racismo não é simplesmente a atitude isolada de chamar o cara de macaco. É uma estrutura social. Bom, então o que tu, como pessoa branca, pode fazer contra essa estrutura? Nada. Eu, como homem, contra essa estrutura patriarcal, não posso fazer nada. Individualmente, não. Quando eu digo que um homem não pode ser antimachista e um branco não pode ser antirracista, eu não estou querendo aqui promover a imobilidade. Ao contrário, eu estou querendo mobilizar o coletivo. Eu queria que as pessoas entendessem que não é a atitude minha hoje na minha casa, o que eu vou fazer para não avacalhar a vida da Dalva. Isso é importante, mas não é o que conta. Acho que o que conta é o trabalho coletivo que passa por política pública, passa em quem a gente vai votar, quais são os projetos que estão aí para, enfim, para se não acabar com esses problemas, pelo menos amenizá-los, né? Porque como é uma questão, imagina, cara, a pessoa, eu não... Não, eu que te interrompi. Eu concordo com o que tu diz, em parte. Eu acho que políticas públicas são importantíssimas. Eu acho que o coletivo, né? Mas o coletivo vem de várias pessoas individuais juntas, tá? Então, assim, eu acredito em pequenos movimentos também. Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo de conversar sobre isso e quem está nos assistindo pensar sobre isso já é um movimento. Né? Eu acho que a gente dar voz para quem pensa de um jeito que pode transformar as coisas é um grande movimento, na minha opinião. Eu acho que sim, a tua atitude com a Dalva dentro de casa, mudando, lavando a louça para ela num dia e no outro dia, ela já é... Se todo mundo pensar assim, talvez eu seja muito esperançosa, uma pessoa com muita fé na mudança, mas eu acho que pequenos movimentos, quando unidos, é que nem virar voto. Assim, o que adianta tu virar voto de uma pessoa? Se eu virar voto de uma pessoa, tu de outra e milhares de pessoas virarem o voto, são milhares. Então, eu acho que pequenos movimentos também são importantes. Não adianta a gente ficar sentado esperando políticas públicas. Eu acredito que a gente tem que esperar, a gente tem que pedir, exigir, mas a gente também tem que agir. Sabe qual é o problema, Cláudia? O problema é que, historicamente, isso nunca se verificou. Olha só que doido. As mulheres, elas conseguem boas partes das suas conquistas quando se tornou economicamente interessante que isso acontecesse. Que a mulher fosse para o mercado de trabalho, evidente, precisava, a Revolução Industrial precisava de gente para trabalhar. A escravidão das pessoas negras só aconteceu
também depois disso, depois que tinha um contexto todo globalizado, tu precisava de gente para consumir. E se os negros não pudessem consumir, não era vantajoso para o mercado. Então, curiosamente, eu entendo o raciocínio de se eu faço um pequeno movimento e ele faz um pequeno movimento, aí é vários pequenos movimentos e aí isso transforma. Isso nunca aconteceu. Toda vez que a gente teve uma transformação, teve um interesse econômico nessa transformação. E isso é muito triste, entendeu? Então é por isso que eu acho que vale mais a pena investir nessa política que trata diretamente do coletivo. Como é que eu vou explicar isso? Não é que eu não acho que cada um tenha que fazer essa parte, eu não estou desvalorizando isso. Eu só acho que isso, por exemplo, se tu começa a ter uma postura mais de diálogo e tal, e eu também, e de cuidado, e eu vou cuidar e tal, eu acho que isso não tem força para transformar o pensamento do outro nessa reação em cadeia que tu propõe, porque nunca se verificou isso. O que eu acho que pode transformar o pensamento em cadeia é a grande mídia, as políticas públicas, são essa coisa que se operam no macro da sociedade. Imagina, a gente vai virar voto, especialmente numa eleição em que o fascismo estava botando as unhas de fora no Brasil, a gente vai tentar virar voto. Mas o que é eu virar um voto e a TV lá falando besteira o dia inteiro, sabe? O que é eu querer virar um voto e os caras perceberem que o Lula está liderando as eleições, então vão botar na cadeia e foda-se. Vão lá e botam na cadeia e foda-se. O que adiantou virar um voto? Botaram o cara na cadeia para ele não concorrer, percebe? Então eu acho que na verdade eu vou dizer o seguinte, ó, eu acho que é interessante atacar as duas esferas, a micro e a macro. Isso eu concordo. É Aí a gente importante. está falando a mesma coisa. Porque quando tu diz isso que talvez não adiante, eu tenho um filho homem, né? Eu tenho um menino. Então eu vou pensar o seguinte, então eu vou criar ele de qualquer jeito. Se eu vou pensar no macro, Exato. eu vou criar Horrível ele. Não, então, assim, a gente não pode ter um olhar só para cima, só grande. A gente tem que ter um olhar pequeno. E fazer com que todas as pessoas tenham um pouco, e daí isso fica maior. Eu acredito nisso, né? Eu não acredito só numa coisa. Mas eu acredito que a gente de braço cruzado não adianta. Claro. Né? Com Então, certeza. assim, quando eu crio meu filho, quando eu explico para ele, né, sobre racismo, sobre identidade de gênero, sobre respeito de qualquer gênero, eu estou fazendo com que ele propague isso entre os amigos. Eu estou fazendo, né, eu estou criando uma nova voz e um novo pensamento que daqui a pouco pode se criar uma revolução. Eu sou esperançosa em relação a isso. Talvez assim não tenha nenhuma transformação dessas, mas daqui a pouco vai ter. Porque às vezes, tudo tem uma primeira vez, né? Primeira vez que acontece alguma coisa, primeira vez, então eu acredito muito nisso. Mas eu acredito nas duas coisas Não, também. eu vou concordar contigo, é importante os dois. Olha só que beleza, eu já te convenci de um pensamento que tu não tinha. É isso que eu acredito. Até porque eu acabei de dar um exemplo disso. A influência da Dalva na minha vida é na esfera micro, né? Então, ok, isso é importante. Não é essa a questão. É que às vezes eu fico olhando as pessoas imaginarem que dessa trabalho na esfera micro, que é importante e tal, a gente tocar o nosso filho, o vizinho, claro que é importante. Às vezes as pessoas esperam sair daí uma transformação que eu acho que não é possível. Esse é o ponto. Eu acho que tem certas transformações. Isso promove transformação também, e transformação é importante. Mas existem transformações que só se vai conseguir de maneira coletiva. Não, isso eu concordo. Eu Isso concordo, eu acho. Por isso que eu acho que todos os movimentos são importantes, não só. Mas vamos lá, a gente está falando da Dalva. E aí eu queria falar sobre ela, né? Que ela é uma antropóloga, escritora. Eu assisti alguns vídeos dela, li uma coisa sobre ela para a gente conversar. E eu vi que ela é uma mulher muito forte, muito livre de opinião, muito bem formada, né? E eu queria saber assim, ó, como é que é ter esse relacionamento, porque assim eu sempre ouvi falar que essas mulheres mais fortes, livres, independentes, elas põem medo nos homens. Tu concorda com isso? Tu teve medo da Dalva no início quando vocês se conheceram? Tu ficou um pouco... Não, mas é que eu sou, puxa vida. Da mesma forma que eu estava te dizendo que tu teve uma criação que não é comum, não dá para pegar como regra, né? Francamente, eu acho que eu sou um homem que eu não sou como os outros, assim. Não estou aqui querendo dizer que sou
Único. desconstruidão e... O melhor. Não é isso. Eu tive uma vida muito peculiar, assim. Não é comum as pessoas terem o tipo de vida que eu tenho. E a mesma coisa aconteceu com a Dalva. Então, acho que, de modo geral, acontece isso, sim. A mulher é forte, mulher com pensamento, mulher livre, mulher com... o homem se sente amedrontado, de modo geral, sim. Mas comigo não aconteceu, muito pelo contrário, porque justamente o fato de a Dalva ser quem é, de ter o pensamento que tem, e de ter a força de espírito que ela tem, é que ela conseguiu ser sensível comigo num grau que eu nunca conheci ninguém que seria capaz disso, assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Agora há pouco ainda eu estava falando sobre eu ser traumatizado com essas questões de relações amorosas. Eu tava, hoje, olha que coincidência, hoje eu tava com ela no hotel e tava conversando sobre isso. Ela relembrou, porque hoje tá fazendo, exatamente hoje, tá fazendo 5 anos do dia que a gente se viu pela primeira vez, em 2018. E eu fui encontrar ela no lugar que ela estava hospedada. Eu falei, será que tu tem consciência de o que estava passando na minha cabeça de encontrar uma mulher? Ela sabe a minha vida como ninguém, assim, depois de tudo que eu passei, eu vou encontrar uma mulher e tal. E ela falou, mas aí é que tá. Eu te dei confiança para tu fazer isso. Nenhuma outra mulher eu teria ido. Eu sabia que ela não ia me humilhar, sabe? Como eu tinha sido humilhado outras vezes. Dalva foi sensível comigo numa profundidade que eu acho que só é possível porque ela é quem é, porque ela é a mulher livre que é, porque ela tem uma descolonização do afeto, que é uma coisa importante. Eu não sou um cara bonitão, né? Eu não sou um cara branco, não sou um cara rico. Eu cheguei lá, agora eu tô gordinho. Eu cheguei lá, eu era assim, um palito, um magro, assim, sabe? Um magro, os ombros caídos, assim, da tristeza, da depressão, assim. A cueca toda suja de gesso, porque eu fui do trabalho para lá. Fedido, assim. Entendeu? Tu entende o que é olhar para essa pessoa e nutrir afeto por essa pessoa? E isso não é qualquer pessoa que é capaz disso. Então, o fato da Dalva ser quem é, ao invés de me amedrontar, me encorajou. Que bonito. Eu ia te dizer a próxima coisa que eu li também numa entrevista tua, que a autoestima foi uma das suas maiores conquistas, né? E que a Dalva teve um papel fundamental nisso. E eu achei lindo, assim, porque eu vi... se fala muito em empoderamento feminino, né? De autoempoderamento, de eu poder me empoderar, sair dessa estrutura. E eu vi que ela te empoderou. Né? Ela dividiu contigo uma coisa que ela tem, parece que ela te deu uma parte disso, né? Ela te alimentou com isso. Tô certa dessa percepção? Sim, tá. Eu já pensei muito sobre isso. E eu acho que são várias coisas, assim. Eu acho que o afeto faz isso com as pessoas. O amor, a pessoa se sentir gostado. Eu acho que muita gente que tá por aí, assim, massacrado e precisava se empoderar, às vezes o que falta pra essa pessoa é afeto, assim, né? Alguém que abrace, que esteja junto, que diga assim, tu é foda, tu é bonito, sabe? Tu é E capaz, né? a Dalva foi essa figura na minha vida. O simples fato de ela gostar de mim era impressionante pra mim, assim. Porra, de uma mulher, é a mulher fodona, cara, a mulher antropóloga. Na época ela dava aula na universidade, inteligente pra caralho, fazendo propaganda pro Google aí que ela fez uma vez. A mulher tem até filho, já teve um monte de relacionamento. E ela acha que é legal estar comigo. Isso era um elogio pra mim, assim, eu pensei, porra, velho. Então eu tenho algum valor, né? Porque eu não acreditava até aquele momento nisso. Ela fez tu olhar pra ti, né? E É, descobrir coisas que tu não sabia que existiam em de ti. maneira generosa. Eu comecei a olhar pra mim de maneira generosa, que eu nunca tinha feito isso. Para além disso, a Dalva sempre foi e ainda é uma pessoa que me coloca em movimento. Porque eu acho que, dada a vida que eu tive, os traumas que eu tive, eu sou uma pessoa inclinada à imobilidade, assim. Se não cuidar, eu não saio mais desse sofá, não faço mais nada. A Dalva me põe em movimento, desde o início, desde quando a gente se conheceu.
Aí, tu gosta de escrever e tal, não sei o que. Ela leu meus textos. E assim, pô, tu escreve bem mesmo, tem que publicar, né? Foi pelo Facebook, né? Foi. Ela começou a falar contigo pelo Facebook, lendo teus textos que tu colocou, começou a colocar lá quando começou a escrever, e vocês se conheceram por essa rede social. Exatamente. Eu postei lá, o texto chama Um Otário com Sorte, que é o último texto do Vila Sapo, meu livro de contos, mas é o primeiro que foi escrito, né? Eu postei no Facebook, conheci um monte de gente, inclusive a Dalva, ali, assim, toda uma comunidade que eu nem sabia que existia, porque eu era muito alienado, né? Tipo, eu achava que era o único cara pobre de periferia que queria ser escritor, assim, tipo, era nesse nível, não sabia que... Muito alienado. Então, cara, a Dalva, além do papel de me mobilizar, ela faz o papel, sempre fez e ainda faz o papel de me plugar nas coisas, assim. Porque outra tendência que eu tenho, além de ter tendência à imobilidade, é a alienação. Aí eu me lembro de um dia que ela falou assim, tu vai na Festpoa? Lembra a Festpoa? Sim, eu participei do ano passado. Tu vai na Festpoa? Aí eu falei, o que vem a ser Festpoa? Eu nunca tinha ouvido falar de Festpoa na minha vida. Eu nunca tinha botado os pés na Feira do Livro de Porto Alegre. Sabia que existia, mas nunca tinha vindo, assim. Então, tipo, sabe? Aí um dia ela falou, tu viu que vai ter um escritor aí na Lomba do Pinheiro, muito legal, por que tu não vai lá conhecer ele? Tá ligado? Sabe quem era o cara? Era o Jefferson Tenório. Eu nunca tinha ouvido falar. A Dalva eu já conhecia. Então um cara super alienado, super desplugado das coisas que eram do meu interesse, assim. Aí ela, quando ela viu o meu texto e gostou, ela falou, não, tu vai imprimir isso aí e vai fazer o seguinte, ó. Tava tendo a Feira do Livro. Vai chegar aí uma mina que tá lançando um romance, que era a Paula Nacaona, ela é francesa, e ela tava lançando Tatu pela editora Nós. Essa mulher tem uma editora na França e ela publica literatura marginal do Brasil lá. Ela traduz. Tu vai lá, vai imprimir isso aí e vai entregar para ela. E eu não tinha autoestima para isso. Hoje em dia, para mim, parece simples, mas na época eu, não, que isso? E ela, não, tu vai, cara. E daí me convenceu, tá, eu vou imprimir o texto e fui. Aí eu fui na mesa dela lá e tal, ela conversando e tal. E eu tremendo, porque ficava nervoso com tudo, assim. Aí tá, acabou a mesa dela, eu fui lá pegar um livro, assim, tal. O livro dela, eu comprei, né, pedi pra ela autografar. Falei, olha, eu sou escritor também, escrevo literatura marginal e tal, sei que tu se interessa, sei que tu publica na França. Entreguei pra ela, então, tipo, e isso é só um exemplo, assim, eu poderia dizer centenas ou milhares de vezes que a Dalva fez esse papel, assim, na minha vida, de me colocar em movimento, Foi ela, por causa dela que eu publiquei a primeira vez, o Vila Sapo. Pela Vênus, ela me apresentou pra Karine, fez eu ter coragem de ir lá falar com a Karine pra publicar os contos e tal. Então, é isso, assim, tipo, desde que a gente se conheceu, é uma questão de reforço de autoestima, é uma questão de ela fazer eu me gostar, de ela me mobilizar e me plugar nas coisas, assim. Num mundo que eu devia estar por dentro por mim mesmo, mas eu não estava. E o teu novo livro, hein? Você está escrevendo um novo livro, né? Um romance, né? O segundo romance, que o título provisório já está definido, Quase Homem. É provisório, mas eu acho muito difícil que mude. Eu também, eu acho bom esse título, eu ia te dizer. Mas ele é sobre masculinidade tóxica, né? Até quando a gente conversou, eu disse que bom, né? Isso, eu te entrevistar nesse momento que tu está escrevendo sobre esse assunto. Pleonasmo isso, né? Masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica, né? Porque é o tóxica, né? A masculinidade. Mas assim, por que tu resolveu escrever esse livro? Qual é o propósito que tu tem com esse livro? Bom, muitas coisas me levam a fazer as coisas. Nunca é uma só. A principal. A principal é o seguinte. Eu fico olhando. Existe uma espécie de metacolonização no Brasil. Talvez no mundo. Não sei se lá fora é diferente daqui, mas aqui no Brasil eu observo isso. O que viria a ser essa metacolonização? É o seguinte. As pessoas brancas no Brasil, elas acabaram com etnias indígenas, escravizaram as pessoas pretas, todo esse horror que a gente sabe, colonizaram o país inteiro e lucraram com isso. Agora que a gente tem o entendimento de como isso é horroroso e que todo mundo fala em decolonialidade e tal,
Quem lucra com isso é as pessoas brancas de novo. Eu fico muito espantado com isso. Por quê? Porque as pessoas brancas no Brasil estão falando de indígena, velho. Estão falando de preto. São especialistas em antirracismo. Lançam livros e ficam ricos com isso, mano. E às vezes eles lançam o livro para dizer, às vezes eles lançam o livro para dizer uma coisa que o Abdias já disse décadas atrás, preto, e ninguém deu bola. Aí o cara branco vai lá, repete aquilo e fica rico, mano. Então, aí eu acho o seguinte, eu olho pra situação e penso, cara, os brancos deviam falar, era dos brancos, eles deviam falar de como essa experiência social de ser herdeiro, velho, de tu não passar esses perrengues todos que as pessoas estão passando, sabe, de tu não saber o que é não ter onde morar, não saber o que é não ter o que comer, sabe, é disso que eles deviam falar, de como o privilégio se manifesta na vida deles e não da opressão que eles praticam, né. Aí um dia eu me dei conta que talvez fosse interessante eu também falar da opressão que eu exerço enquanto homem, percebe? Pelo mesmo motivo. Isso não é uma questão de revanchismo. Eu não falo isso porque eu estou indignado com os brancos, não é disso que se trata. É porque eu acho que seria producente, seria interessante para a sociedade. Essa autocrítica, sabe? Se a galera branca olhasse para o seu mundo e dissesse, porra, eu só sou possível porque o meu tataravô. Eu me lembro uma vez, cara, que eu estava vendo uma mesa, que era uma universidade em Belo Horizonte, que tinha uma menina negra e uma branca. Eu juro por Deus, isso ilustra o que eu quero dizer, mas eu não estou inventando, é real. Aí a menina branca dizendo, nossa, é um prazer estar aqui na universidade, não sei o que, né? O meu tataravô fundou essa universidade. Pá, velho. Aí quando chegou, falou um monte. Aí chegou na hora da menina negra, a menina, cara, se eu volto no tempo, nos meus antepassados, tipo, eu sou a primeira com graduação da minha família, os meus pais não tinham nenhum fundamental, os meus avós nem estudaram, o meu tataravô era escravo. Tipo, Sim. é entender essa parada, né? Então, só que O daí um dia, tataravô dela era escravo do cara que do fundou a cara que fundou a universidade, universidade. Exatamente. né? Então, A mas única conexão possível é essa. mas da mesma forma que eu acho interessante as pessoas brancas olharem para si, para o seu mundo, eu acho interessante os homens olharem para o seu mundo. Então, porque tudo que eu tenho escrito até agora, Cláudia, olha que isso é muito interessante. Eu tive no lugar de reivindicação, percebe? É um lugar muito cômodo, assim. Vocês são tudo pau no cu, velho. Eu sou fudido porque Porque isso, isso, vocês. isso, isso, isso. Vocês Sim. fizeram isso, 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 isso. Agora, escrevendo esse livro, eu tô num lugar de autoanálise, de saber até onde eu e as pessoas que têm a mesma experiência social que eu, como homens héteros da periferia, como a gente tem fudido a vida das pessoas, das mulheres, entendeu? Não só das mulheres, mas do homem gay também, Uhum. entendeu? Porque, enfim, Outros gêneros, né? O trans, o gay. exatamente. Então não se trata, no meu ponto de vista, o que me levou, o que tu falou que é o principal, foram muitas coisas, mas o principal que me levou a escrever isso é porque eu acho que é urgente, cara. Eu acho que é urgente a gente olhar para nós mesmos e tentar, já que a gente está num momento especial da sociedade, um ponto histórico especial de percepção de que a gente pode melhorar enquanto pessoas, né, enquanto sociedade. Cara, é fundamental e urgente que a gente olhe para nós mesmos para além de para fora, assim, sabe? Ah, o outro tá me oprimindo, tá? Mas e como eu oprimo as pessoas também, entendeu? É isso. Isso é um pequeno movimento também que vai virar um livro que gera um grande movimento. Vou insistir sobre isso. Bom, para finalizar, então, eu vou pedir que tu leia um poema que tu escolheu do meu livro As Partes Nuas. Eu vou tentar, que vou me esforçar, mas eu não sou aquele cara que declama. E não é Não. só porque eu tô com a voz rouca. Eu com a voz normal também. Eu espero não te decepcionar. Meu corpo vai passando pelo teu, quase sem encostar a pele. Areia fina e mão entreaberta. Formigas a ponto de morrer, debaixo de passos humanos na calçada. Permaneça imóvel, para que vejas como meu corpo se comporta. Vez em quando quebra o silêncio,
que os ossos emitem. Com tímidos e tristes te amo já, de mentira. Tem um negócio que acontece até na prosa, talvez na poesia seja mais frequente, que é o seguinte, cara, eu já vi um monte de gente lendo as coisas que eu escrevi, e é impressionante como nunca é Como tu pensou. como eu pensei. Assim, ó, teve Nunca é. algumas pessoas que fizeram vídeos dos meus poemas também, e eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha pensado nessa leitura, só que depois eu nunca mais consegui ter outra leitura, de ouvir aquela pessoa falar daquele jeito tão melhor do que eu tinha imaginado, porque eu também eu não me acho uma boa leitora. Não, mas a pergunta é a seguinte, algum dia alguém fez uma leitura das tuas coisas que tu pensou, assim que eu pensei? Nunca. Nunca aconteceu comigo também. Nunca. Era uma coisa impressionante, cara. E aí eu fico constrangido. Como eu tomei consciência de que isso acontece, Sim, mas assim, mas é eu a fico tua. constrangido. Mas tu entende assim, ó, quando eu penso muito isso, assim. Quando a gente escreve, depois que a gente publica, que sai de nós, não é mais nosso. É do leitor, é como o leitor lê. É como, inclusive, o leitor interpreta, né? As interpretações são tão diferentes. Tem pessoas assim que leem o mesmo poema meu e cada um acha que eu tô falando de uma coisa completamente diferente. E, meu Deus, me tocou dessa forma porque eu lembrei do meu casamento. Eu tô assim, não, eu lembrei do meu primeiro aniversário que eu tava com um vestido não sei o quê. Não, mas eu lembrei da minha avó que contou uma história. Porque é o que toca cada um, né? Não é... Então, nunca mais é de quem escreveu. Sempre começa a ser do outro. Claro que diferente de coisas não ficcionais, de crônicas contando uma história, né? Também é o jeito que a pessoa é tocada e como interpreta aquilo e o quão fica importante tal parte ou outra parte, né? Eu vou te perguntar mais uma coisa fora do script, que é super provocativa, que eu adoro o Marcelo Taz, que tem o Provoca. Tô brincando. Se tu não quiser responder, não... Não, se assustou. Ai, me assustei, achei que... Não, pode perguntar. Tá. Mas assim, ó, voltando todo esse assunto do racismo, do antirracismo, que tu fala né, o branco, que tu não acredita no branco antirracista. E que tu diz uma coisa, né, que a gente conversou, eu vi numa entrevista também, eu acho que na crônica, né, desse livro aqui, eu não me lembro se é mais no meio, aqui, ó, racista, não racista, antirracista. Eu acho que tu fala aqui que a única atitude antirracista de um branco é sair imediatamente do lugar onde está. Já que a gente está aqui falando de machismo, feminismo, machismo, que é o assunto, né, desse programa, tu como homem, escritor, tu não acha que tu deveria sair imediatamente desse lugar e dar espaço para uma mulher? Mas que ótimo que tu fez essa pergunta. Que ótimo. Primeiro pelo seguinte, tu deve ter percebido que eu faço com muita frequência isso, porque eu acho muito interessante que é tu pegar os contextos de opressão um e outro e tu percebe que existem paralelos possíveis, né? Eu acho exatamente isso. Eu acho que a única coisa que cabe a um homem, inclusive a única coisa é sair do espaço de poder em que está E por que tu tá nesse espaço de poder ainda? Qual? De escritor? Tu acha? Para de publicar. Não, eu penso isso. Mas olha só, olha só. É que é impossível isso. Isso é muito utópico que tu fala. Não, mas não é. Olha só uma coisa. Primeiro que, quando eu disse que eu acredito ser impossível, é porque eu acho que os brancos não vão fazer. Ou seja, não é utópico porque eu estou dizendo, eles não vão fazer. Tu acha que eles Não, vão fazer? eu acho que não vão fazer. Eu acho que nunca fizeram. E assim como eu também não estou fazendo, exatamente, tu está me dando razão. A pessoa não sai por espontânea vontade de um espaço de poder, isso não acontece. Mas a gente pode dividir o poder. Tu pode, no momento que tu tá no poder de escritor homem, tu pode trazer mulheres pro teu palco junto. Tu tá com a Dalva junto, assim como eu posso trazer os negros comigo nesse espaço, eu posso dividir esse espaço com eles, eu posso trazer, puxar a oportunidade, entendeu? Porque eu acho assim, ó, é chegar lá e abrir espaço para os outros. Eu acredito muito nisso. Por isso, assim, no lançamento do meu livro, o último, As Línguas São para Outras Coisas, que foi o mais recente livro. Esse título é ótimo. Gosta? Esse título, eu vou te contar um segredo. Esse título é um verso deste livro. Ele tá aí, depois tu procura o poema. Então, assim, eu tirei um verso deste livro, deu origem ao título do mais recente. Aí todo mundo diz, agora o próximo eu vou ter que procurar nesse aqui, o que vai ter no próximo? Mas, assim, quando eu lancei As Línguas, eu chamei a Valéria Barcelos para fazer um sarau comigo no lançamento.
a Valéria é uma mulher trans e negra. Né? E que eu descobri depois de eu ter convidado ela, porque eu vi alguns shows dela, algumas coisas que ela fez até para o governo do estado, que eu achei maravilhoso, ela cantando Elis. Eu descobri que ela tinha nascido na mesma cidade que eu. E eu não sabia. Né? Por quê? Ela era da periferia, eu não era da periferia. Né? Que Eu era da cidade classe... é? Santo Ângelo. Santo Ângelo. Mas aí eu fiquei mais... Eu disse, gente, olha essa conexão aqui. E eu chamei ela com cachê, com tudo. Ela não estava na Globo ainda, agora ela está na Globo, né? E até ela me chamou de chaveirinho da sorte, porque depois rolou, porque ela sempre tentou fazer teste na Globo e nunca passava. E aí, depois que ela fez esse evento comigo, começaram a chamar ela para algumas coisas. Claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela diz que eu sou o chaveirinho da sorte dela. Mas o que eu fiz? Né? Eu acho, tomara que eu vire ator da Globo depois dessa entrevista. Ah, se eu tivesse esse poder, né? Não espalhe, daí todo mundo vai querer estar aqui. Mas, assim, o que eu penso, né? Quem tocou junto com ela foi o Rafael Herê, que é um intérprete indígena, e ela, uma mulher trans e negra, comigo, fazendo um lançamento do livro. Então, assim, eu acredito nesses movimentos. E eu dividir espaço, né, apresentar ela e ele para outras pessoas, assim como eu também, ela pode me chamar para alguma coisa também, a gente dividir esses espaços de poder, não vou dizer poder, mas de divulgação. Então, porque é impossível eu sair desse lugar que eu nasci, né? É impossível tu sair desse lugar que tu nasceu, porque tu é isso, independente que tu vá para um outro lugar que evolua, que conquiste ou que perca, a gente é o que a gente é, né? A gente não perde para nascer e a gente não sabe quem a gente vai nascer, né? Então, é utópico isso, sair imediatamente do lugar. Para onde que eu vou? Eu tô nesse lugar. Eu vou para onde se eu sair desse E lugar? aí, como E não eu tenho dá que para sair, não dá para sair, daí é por isso que eu não acredito no branco antirracista. E Pois é, nem mas tu não acha que no essas homem. atitudes podem ser antirracistas ou Não, antimachistas, é as isso que eu pequenas atitudes? Não, porque o que eu estava explicando era o seguinte, ó, eu tinha falado antes até. Do perspectiva de gênero, que é o que nos interessa aqui. O machismo não é só eu dizer que a mina é vadia porque ficou com um monte de gente. É essa estrutura social. E a partir do momento em que eu chamo uma mulher para participar de um negócio comigo, isso é muito legal e tal, mas não faz um arranhão nessa estrutura. Mas se várias pessoas fizerem Então, isso, de novo aquele assunto. sim, mas aí é que tá, tu tá me perguntando se essa é uma atitude antimachista minha. Tu não tá considerando um monte de gente. Não tua, porque eu tô falando do Tá. movimento individual. Então, esse Como movimento, indivíduo. então não considere os outros. Só o que eu fiz, chamando uma mulher para participar e tal, não fez a menor diferença na estrutura patriarcal. Não fez. Então não. E anti significa desmontar. Eu não contribuí para desmontar aquilo ali. Desmontar eu acho que é impossível. Eu acho assim, ó, eu acho impossível acabar com o negócio, mas eu acho possível equilibrar a força. Entendeu? Tem um desequilíbrio, a gangorra, a gente começar a fazer Porque várias coisas aconteceram já em relação as novas gerações estão aí completamente diferentes, Mas muito com passaram por menos... políticas públicas. Sem as cotas, uma série de políticas públicas. Mas alguém começou, né, a falar sobre isso, a fazer esse movimento para chegar lá. Isso, a política pública não começou de um ano para o outro. Não foi alguém que teve a ideia e botou e colocou. Não, foi muita luta de pequenos movimentos de fala, de voz, de tentativa e de diálogo. Então, assim, eu vou insistir contigo e isso até o fim. Nós vamos fazer 3 temporadas, nós vamos voltar a falar. Mas tu tem razão, tu tem razão. No fundo, essa é só uma questão de que termo usar, porque olha só, se tu acha que é antimachismo, eu tô sendo antimachista, se eu convidar as mulheres a participarem dos espaços onde eu frequento, então eu sou antimachista, porque eu faço isso muito. Eu já me recusei a participar de mesas, porque só tinham homens. Eu deixo de ganhar dinheiro, porque só tinha homens, eu não faço, entendeu? Então, mas eu acho que isso não mexe na estrutura, é só por isso que eu não considero antimachista, porque o mundo continua machista. Aquela mulher vai ali participar comigo de uma mesa e em seguida ela volta para uma realidade fodida, porque ela é mulher.
eu acho que não é suficiente, entendeu? Uhum. Não, não é o suficiente. Esses pequenos movimentos, é aquilo que a gente já conversou, né? Não são suficientes, mas eu acho que a gente tem que fazer esses pequenos movimentos Com também. certeza, Também. Então a gente concordou. Sim, com certeza. Então é isso, muito obrigada. Adorei a conversa. Foi Eu que agradeço. emocionante, Não, tu não né? vai escapar, eu quero que tu leia o trecho que eu te mandei. Então eu vou ler aqui um trecho inédito, gente, do novo romance Quase Homem, que tomara que não seja o título provisório, porque eu gostei muito. Que tem a ver com o nosso assunto, né? E esse livro tem muito a ver com o nosso assunto. Então vamos lá. Carmen, a esposa de Marcelo, andava com a pulga atrás da orelha. É verdade que os mais de 10 anos de casamento, durante boa parte dos quais se empenhara em tratar o marido com carinho, na esperança de vê-lo transformar-se em algo melhor, é verdade que aqueles mais de 10 anos se serviram para alguma coisa. Foi só para consolidar nas ideias da mulher a total clareza de que beijo nenhum no mundo salvaria aquele homem rude da sua condição de sapo. Ela achava, entretanto, que nos últimos dias o seu humor estava mais azedo do que o normal, como se alguma frustração o atormentasse. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas se antes, nas outras ocasiões em que ele trouxera para dentro do lar aquele tipo de aborrecimento misterioso, Carmen precipitava-se a desempenhar papel de esteio, dispensando-lhe maior atenção e cuidados especiais, tudo na tentativa de construir com o marido uma cumplicidade mais profunda, de modo que um pudesse sempre contar com o outro para enfrentarem juntos as angústias de cada qual, de modo que um pudesse sempre falar para o outro das dores de cada qual pegara no mundo. Agora não restava no espírito da coitada o mais vago interesse nesse sentido, pela triste convicção de que agir assim não surtiria efeito. Conformara-se, enfim, com o fato ser casada com aquele estranho, que da porta da casa para fora metia-se Deus sabia em quais aventuras, que na alma carregava Deus sabia quais desejos, que de vez em quando ficava particularmente áspero, Deus sabia por quê. Já não lhe importava nem mesmo a possibilidade de que aquele mau humor todo fosse fruto de alguma desventura amorosa extraconjugal. Se Marcelo tivesse a bondade de não piorar ainda mais a convivência já infeliz que ambos tinham, Carmen se dava por satisfeita. É isso que eu não consigo fazer, o que tu acabou de fazer. Que é ler o ponto, a vírgula como vírgula. Então, é uma boa leitura. Olha, eu demorei para aprender, porque assim, eu falava muito rápido, treinamento, né? Botar a câmera na frente e ficar treinando. A dica que eu daria para os homens é procurar se autoconhecer e procurar perceber o lugar de opressor que eles estão em relação às mulheres. Procurar perceber isso e desconstruir o tanto que for possível para cada um deles. Para as mulheres, também prestarem atenção em si mesmas e tentarem perceber o que não é fácil, que elas não dependem dos homens, ter em mente isso, né? Descobrir a sua autonomia e que pode conseguir tudo sozinho. Uma das coisas que eu acho que pode fazer a mulher mais feliz, a não monogamia. Desacreditar do amor romântico, porque a vida a dois é muito mais prejudicial para as mulheres do que para os homens. O que eu acho que pode fazer um homem mais feliz? Do jeito que a sociedade está estruturada, o patriarcado, ele faz com que quanto mais os homens sejam felizes e eu tenho a impressão que mais eles estão explorando as mulheres e sobrecarregando as mulheres. Eles tinham que procurar sua responsabilidade sobre as coisas, procurar a parte que eles precisam fazer. Eu acho que, de modo indireto, isso talvez contribuísse até para os homens ficarem mais felizes, porque tornaria a convivência social mais saudável. O sucesso no relacionamento nem sempre implica na felicidade dos pares, assim. Eu acredito que as pessoas podem ter sucesso nas suas relações sociais de modo geral. Né? Então eu acho que uma mulher pode ter uma relação sim com um homem, monogâmica ou não monogâmica, e que seja feliz e bem sucedida. Não é que isso não seja possível. Da mesma forma que as pessoas perceberam que o racismo já não tem mais espaço na nossa sociedade, o machismo também não tem. Eu acredito que o modelo tradicional de relacionamento também precisa ser abolido. Alguma coisa que se possa fazer para equidade de gênero. Quando eu penso da perspectiva das opressões de classe e raça, eu boto muita fé nas políticas públicas, então acredito que em gênero também isso é possível. Quando a gente olha para trás,
Nenhuma conquista social foi conseguida sem luta, sem guerra, de maneira pacífica, de maneira argumentativa, sentar numa mesa para negociar com os opressores, né? Eu não acredito em branco antirracista, por exemplo. Eu também não acredito num burguês que seja interessado na causa proletária, e eu não acredito num homem antimachista, não acredito nisso. Quanto a mim, o que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho momentos da minha vida, muitos momentos, dos quais eu me envergonho profundamente, assim, me envergonho profundamente. E se eu me envergonho hoje, é porque hoje eu não cometeria isso, assim. Me envergonho porque hoje eu sou uma pessoa diferente e não agiria daquelas maneiras. Mas isso significa que agora eu não sou machista? Não. Eu acho que agora eu só não consigo me dar conta ainda das violências que eu estou cometendo. Mas eu não acredito num homem que não seja machista numa sociedade patriarcal. Cláudia, é o seguinte, como a literatura, de modo geral, e a literatura produzida por mulheres em particular, pode contribuir na luta contra o machismo, contra a misoginia, enfim, contra o patriarcado? Existindo. Eu acho que se as mulheres continuarem escrevendo, eu acho que tem muitas mulheres escrevendo sobre isso, e eu acho que se os homens também começarem a escrever, assim como o teu livro, né, que tu tá fazendo agora, sobre masculinidade tóxica, eu acho que isso é uma grande contribuição. Pena que no Brasil, né, existem tão poucos leitores. Se os homens e as mulheres lessem mais do Brasil, acho que a literatura podia ajudar um pouco mais nesses aspectos.